Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Hoje o nosso repórter SUS vai falar sobre amamentação. Tá no imaginário de todo mundo aquelas imagens comuns que simbolizam o amor materno, o bebê recebendo o colo da mãe, sendo amamentado como um momento de ternura, né? Que é responsável por alimentar os recém-nascidos de forma nutritiva, pode reduzir as chances de mortalidade infantil e foi muito romantizado ao longo da nossa história. Porque a amamentação nem sempre é um ato fácil de realizar, pode causar dor, exige treinamento e para algumas mulheres pode se tornar até inviável. Para esses casos, existem os bancos de leite humano e a gente vai falar um pouquinho sobre essas estruturas aqui no Repórter SUS. Mas vamos falar sobre outros temas também. A substituição do aleitamento materno, da amamentação pelas fórmulas hiperindustrializadas. Será que isso pode trazer algum prejuízo? A enxurrada de publicidade que mães, pais, responsáveis recebem desses produtos. Enfim, tudo isso é tema aqui no nosso Repórter SUS de hoje. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou a coordenadora do Banco de Leite do Hospital da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Abilene Gouveia. Obrigada pela participação aqui, Abilene. Valeu por estar conosco. Eu que agradeço o convite, né? E é um assunto muito relevante e é muito importante que a gente fale, né, sobre essa temática. Vamos nessa, então. A parceria sonora entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, já está no ar. Abilene, para começar, eu queria conversar um pouquinho com você sobre o papel do leite materno no desenvolvimento da criança, porque antigamente, nos anos 80, 90, até início desse século, o Brasil tinha bastante publicidade para falar sobre os benefícios da amamentação. Isso foi sendo perdido com o tempo. Em paralelo, a gente viu também e vê, inclusive atualmente, um crescimento muito grande da publicidade das fórmulas, do acesso a esses produtos hiperindustrializados e uma certa substituição da amamentação por essas fórmulas. Então, eu queria falar um pouquinho sobre como diferenciar os benefícios da amamentação da alimentação de bebês por fórmula. O leite materno, explicitamente, é muito mais nutritivo, né? Isso mesmo. Na verdade, o leite materno ele é o alimento ouro para os bebês, né? Não há nenhum alimento que supere todas as vantagens, né, e os elementos nutritivos que ele oferece ao bebê. Ele traz não só vantagens para o bebê em termos nutricionais, afetivos com a questão do vínculo, né? Vantagens para a mãe, na medida que essa mulher, na hora que ela amamenta o bebê, assim que nasce, protege também essa mulher de hemorragia, né? Essa mulher ela tem vantagens ao longo da amamentação, e fora para a própria família, né? Em termos dos gastos, né? Que são evitáveis, porque a gente está oferecendo o melhor alimento sem custo, né? Que é diferente na medida que você oferece uma fórmula que não vai oferecer os mesmos elementos que são necessários para o crescimento e desenvolvimento do bebê, e ainda tem um custo direto e indireto, né? Na medida que tem que aquecer, tem gasto, né, com preparo, e que pode ter nesse preparo, ainda trazer outros danos, né, em relação à contaminação. Então, nada supera o que a gente precisa, né? A gente foi perdendo, como você falou, ao longo do tempo, né? Não só o conhecimento das vantagens, porque eu acredito que as mulheres saibam, né, que o leite materno ele é poderoso, mas o que faz essas mulheres a conseguirem amamentar, que é o diferencial, né? A mulher ela precisa de apoio. Então, ela precisa de uma rede de apoio ao redor dela para que ela consiga amamentar. A mesma coisa é aquela mulher que tem dificuldade e que não consegue amamentar por dificuldade. Não foi ela que teve uma dificuldade. Na verdade, ela não recebeu uma rede de apoio necessária. É um grupo inteiro, né? Uma família, né? São os profissionais de saúde que atenderam essa mulher, que a gente que, na verdade, também, né, fracassou em ajudar essa mulher
né, a conseguir superar aquelas principais dificuldades. Diferente do que a gente imaginava, de que a amamentação é um ato instintivo, a gente precisa reforçar algumas dicas em relação ao que fazem toda a diferença. E a gente, infelizmente, como profissional de saúde, durante um tempo, a gente dava informação errada, né, como se a fórmula fosse a mesma coisa do leite humano, não é. Já está mais, tem várias evidências científicas que comprovam que, né, não há nada que supere, né, o leite humano. E a gente ensinava e dava dicas que entrou na cultura das pessoas e acabam interferindo negativamente na prática do aleitamento. A gente pode exemplificar algumas dessas recomendações que a gente chegou a dar na nossa saúde que hoje trazem esse prejuízo? As práticas hospitalares, elas são muito cruéis, né? Eu costumo dizer o seguinte, um mamífero, né, a gente é mamífero, ninguém tira de um filhote, de uma mãe lá, de um mamífero, o seu filhotinho. Mas se tiver um profissional de branco ali do lado da mãe, porque ela se sente, né, na verdade, insegura, ela dá com a maior tranquilidade para aquela pessoa de jaleco ali. Então, né, a gente precisa retomar algumas práticas desde o momento do nascimento, né? A decisão, por exemplo, de amamentar, ela é no pré-natal. A gente tem que conversar com essas mulheres desde o pré-natal, na medida para discutir e para desmistificar os mitos, as dúvidas, né? Às vezes aquela família não é uma família que tem uma prática de amamentação, por, né, má informação, por outras questões. E aí ela acha que ela também não vai conseguir amamentar, porque ela acha que na história familiar dela todo mundo não consegue amamentar. Então a gente tem que discutir no pré-natal, né, esses mitos, essa angústia, esses medos, né, com essa mulher. A gente tem que estar falando do que é importante ela saber na hora que o bebê nasce, de valorizar aquele momento do nascimento do bebê, da hora de ouro. O contato pele a pele, ele é muito importante. E a gente tem que cobrar isso como um direito, né? Então, as mulheres, se aquilo não está acontecendo, a gente até costuma falar isso quando a gente conversa. Olha, você pergunta, fala assim, tá tudo bem com o meu neném? Por que ele não veio para o colo? Né? Então, na medida que a gente vai cobrando isso e ensina essa mulher a cobrar isso, né? Essas práticas elas vão acontecendo. Então, a gente precisa com que ela saiba que esse bebê tem que ir para o colo logo que nasce, ela tem que saber dicas de pega e de posição, ela tem que estar sabendo, olha, até uma coisa simples, quando que eu boto o bebê para mamar? Parece algo tão, né, tão simples, claro! Aí, quando eu falo isso com alunos de graduação, o que o pessoal fala? Na hora que chora. E na hora que chora, eu falei, gente, olha, o choro é o último sinal que o bebê está dando para a gente de que ele está querendo mamar. A gente tem que conversar isso com as mulheres, que ele dá dicas sobre, né, eu estou a fim de mamar naquele momento. Tem que dizer que aquele leite humano, ele é de fácil absorção, então ele vai querer mais, né, várias vezes, porque ele é rapidamente absorvido, não é o contrário, não é achar que ele não está sustentando, né? Mas é que ele é tão de fácil absorção que ele vai querer mamar mais vezes. Então, algumas dicas que façam com que essas mulheres se sintam mais seguras, né? A gente precisa ter mulheres que se sintam seguras e que vão estar fazendo o melhor pelo seu filho. Né? Então, a gente vai discutir isso desde o pré-natal, vai tentar fazer com que essa mulher entenda a importância daquele momento que o bebê nasce, né? Valorizar esse momento como um momento, né? Uma hora de ouro mesmo, uma hora importantíssima, né? Que a gente acolhe aquele bebê no mundo, que a gente tem que valorizar como é que a gente recebe ele, e o aleitamento ele pode contribuir consideravelmente com isso. Então, assim, eu costumo dizer que o aleitamento ele é muito mais do que o alimento, né? Ele pode contribuir, inclusive, né, com algo que a gente fala tanto, que é a violência. Mães que amamentam seus bebês, né, a chance de violência em relação a esse bebê é menor. Então, a gente pode, né? Por que a gente não pode receber esses bebês de forma mais, né, carinhosa, né, mais acolhedora, na medida que ele vem para esse mundo, né? Então, isso também tem uma repercussão na vida dele, na vida adulta. E, em termos nutricionais, né, já está mais do que comprovado
que a forma com que eu alimento o bebê no primeiro momento de vida, ele tem um impacto na vida do adulto. Então, se eu quero, né, uma população futura mais segura, né, mais inteligente, né, mais saudável, eu já tenho que apostar nesse momento com a forma com que eu alimento ele na forma, né, no primeiro momento. E essa forma, ela não exige, né, ela exige uma responsabilidade, um compromisso dos profissionais de saúde e a informação e segurança para essa mulher. Se ela estiver segura, né, de que ela está fazendo o melhor pelo bebê, que ela vai dar conta, que ela tem um apoio se ela tiver dificuldade, ela supera as dificuldades. Agora, a publicidade dessas fórmulas nas últimas décadas é massiva, né, Abilene? Aqui no Brasil, a gente tem uma tradição de valorizar a amamentação e não chegou tão forte aqui quanto em outros países essa questão das fórmulas, mas há países que têm até estudos patrocinados por marcas para dizer que o leite materno não é tão nutritivo quanto a fórmula. Chegou a esse ponto, financiar estudos com resultados, inclusive, enviesados. No Brasil, a gente ainda não chegou nesse ponto tão radical, mas é explícita a publicidade de fórmulas na internet, até em consultórios, de vez em quando. O Sistema Único de Saúde tem como responder a essa enxurrada de publicidade para continuar privilegiando o aleitamento, a amamentação? A gente tem uma estrutura, o SUS dá conta de encarar esse grande desafio que é não deixar que a alimentação dos nossos bebês se torne uma alimentação industrializada? É importante o compromisso dos profissionais, né, nas instituições. A gente tem a melhor norma de comercialização de alimentos, né, exatamente da primeira infância, né, e a gente precisa divulgar isso, a gente precisa cobrar, né, essa ação dessas, né, compromisso de como vai executar, né, de como acontece. Infelizmente, o marketing em cima dos profissionais é muito grande, e o profissional, às vezes, ele não percebe o quanto ele é usado nessa situação, né? Eu não posso deixar que seja ofertado para uma mulher numa enfermaria fórmulas, né? Porque eu vou estar dando aquela fórmula ali, isso vai estar impactando na continuidade do aleitamento dela. E aí depois ela faz como, né? Então, sem perceber, né, algumas pessoas acabam sendo usadas. A gente tem que aprender que quando a gente quiser doar, por exemplo, para mães e bebês, a gente pode doar outras coisas. Uma cesta básica, por exemplo, para alimentar toda a família. Por que eu preciso ter, né, as campanhas? Tem que dar um leite, né? Então, a gente tem que mudar a nossa cultura em relação a isso. A gente tem que cobrar também, né, que as instituições cumpram o seu papel e o quanto é responsável, né, pelo futuro dessas crianças, né? Quando eu libero uma criança que não está com aleitamento materno estabelecido ou que eu prescrevo uma fórmula, isso pode ter um impacto negativo até em relação à sobrevivência dessa criança ao longo do primeiro ano, né? A gente sabe que o aleitamento materno, com uma ação única, ela é capaz de reduzir 15% da morte de crianças, né, até 5 anos. Quer dizer, qual ação que tem essa importância, né? E aí, às vezes, a gente não se dá conta disso como profissionais de saúde. A gente ainda precisa muito avançar nisso, né? Pensar na responsabilidade também em relação às propagandas, né? Quando eu prescrevo, quando eu dou, né, sem pensar, eu acho que é melhor qualquer coisa que você passa uma fórmula, isso pode ter um impacto negativo para a pessoa, e do compromisso também dos profissionais em cumprir o que é exigido dele, né? Eu não posso estar recebendo fórmula, a maternidade não pode, as propagandas não podem estar acontecendo dentro da maternidade, porque acabam induzindo essa mulher, às vezes, a achar que ela não, né, se ela já está insegura, né, vem alguém com uma propaganda que acaba informando alguma outra ideia errada, pode ser que ela acabe, né, desistindo de amamentar e achando que aquilo é o normal, porque um profissional de saúde, de alguma forma, está, né, endossando aquela situação. Então, acho que a gente tem que, principalmente, né, o ideal era que fossem todas as maternidades, mas
especialmente nas maternidades, né, do SUS, a gente tem que ter esse compromisso. É um momento muito, muito delicado da vida da mulher que acabou de ter o filho ou a filha e realmente você criar uma enxurrada de publicidade num momento tão delicado, não dá para acreditar em boas intenções. Quem faz isso não está com boas intenções. Eu queria conversar um pouquinho com você também, Abilene, sobre as mulheres que têm dificuldade de amamentação, porque esse cenário existe. No caso aqui do Brasil, o nosso Ministério da Saúde orienta que essas mulheres procurem uma unidade básica de saúde. E orientações elas vão receber caso elas tenham dificuldades em amamentar? E como é que a gente pode trazer toda a importância desse discurso sem causar um sentimento de culpa também, né? Que orientações as mulheres recebem nas UBSs quando elas buscam atendimento médico por dificuldade de amamentar? A gente tem recomendações que são padrão em todas as unidades de saúde. Durante o pré-natal, como eu falei, a decisão de amamentar, ela acontece durante o pré-natal. Então, é muito importante que todas as unidades que trabalhem, que tenham uma ação de pré-natal, né, trabalhem benefícios da amamentação, as vantagens, os riscos da fórmula, né, porque é importante saber do risco da fórmula, as contraindicações dos bicos e o quanto ele interfere na manutenção do aleitamento. A gente tem que estar conversando sobre, como eu falei, né, sinais de fome, né, as dicas, pega, posição, como retirar o leite, se a minha mama estiver cheia, como é que eu vou retirar, né? Se eu tiver, um dos principais problemas que acontecem é com o engurgitamento mamário, a mama fica cheia, e se ela não souber lidar bem com aquela situação, ela acaba, né, virando uma bola de neve e aquela situação, né, piora ainda mais. Então, eu já tenho que conversar com ela no momento que ela está, né, tranquila, que ela não está vivenciando aquele caos, né? E principalmente dizer aonde que ela procura se ela tiver ajuda, qual é o apoio que ela tem, aonde que ela vai buscar, né? Então, se a própria unidade ela oferece, né, um espaço para acolher essa mulher para né, tentar de alguma forma resolver o problema dela ou né, a orientação. A gente tem também os bancos de leite, que todos os bancos de leite têm salas de apoio a essas mulheres, ele tem horários específicos para atendimento a essas intercorrências com a amamentação, e é sempre importante essa mulher buscar ajuda. Às vezes ela demora a buscar ajuda, e aí ela nem chega uma hora que ela nem busca porque ela acha que já passou do tempo. Qualquer momento é importante ela buscar ajuda. Ela pode ligar, ela pode, né, marcar o horário. Tem alguns locais que atendem por teleconsulta. Então, né, e aí, na medida, pode ser algo que a gente consiga resolver por teleconsulta, mas na maioria das vezes a gente prefere presencialmente para ver a dupla, né? Como é que ela está mamando, o que precisa dar de dica, né? Para melhorar aquela situação. Às vezes é algo tão simples e que tem um impacto, às vezes, né? Ela está com dor e aí a correção da pega era algo simples de se fazer, e aí logo depois ela sai, né, e fica com o aleitamento estabelecido. O principal é que nas primeiras 6 semanas ela busca ajuda, né? Em torno de 6 semanas esse aleitamento já vai estar estabelecido, aí ela vai vir com outras demandas mais futuramente, que é quando ela vai voltar ao trabalho. Que também é um momento que acontece o desmame precoce, porque as mulheres não sabem que ela pode retirar o próprio leite, ela pode acondicionar o próprio leite, ela não precisa entrar com fórmula infantil nesse momento, ela pode continuar amamentando se ela, porventura, voltar ao trabalho antes de 6 meses. Então, ela consegue fazer isso, e aí a gente pode estar conversando como é que ela faz isso, né? Para que ela não fique, né, seja mais um momento de angústia para ela, e aí acaba sendo um momento que ela introduz ainda precocemente outros alimentos para o bebê dela. Para a gente finalizar, Abilene, a gente tem também um outro lado dessa história, que são as mães que doam, né? Você trouxe para a gente a existência dos bancos de leite, e a gente tem também esse outro lado, né? As mulheres que doam, têm orientações, se eu acabei de virar mãe, tenho bastante leite, estou conseguindo alimentar meu filho, minha filha, e quero doar.
Quais são os cuidados? Como chegar até um banco de leite? Como é que a gente consegue praticar esse ato de solidariedade hoje? Então, é importante, para ser doadora, né? A gente costuma dizer que as nossas doadoras são as mulheres que buscaram ajuda num determinado momento. E aí elas retribuem com a doação na medida que esse leite, né? Ela consegue estabelecer o aleitamento materno com o bebê dela. Que aí é super legal. A gente tem um retorno, né? Bem físico, né? Desse produto que é maravilhoso, que é o leite humano, e que é capaz também de ajudar, né, outras mães e outros bebês que estão passando por dificuldades, principalmente os bebês de baixo peso e prematuros, às vezes de mães que acabaram, né, interrompendo aquela gestação por alguma doença, e aí esse leite faz toda a diferença. Para ela ser doadora, né, ela precisa estar, né, amamentando, né, retirando, ter um excesso. Na verdade, assim, o que é importante? Toda mãe ela é capaz de ser doadora. A gente produz mais do que o nosso bebê precisa. Então, quanto mais eu tiro, mais leite eu produzo. Então, assim, não há a possibilidade de você estar diminuindo a sua produção porque você está doando. Pelo contrário, quanto mais eu dou, mais eu vou produzir leite. Então, o que a gente pede? Para que ela apresente os exames de pré-natal, que ela não tenha nenhuma, né, não use nenhum medicamento que contraindique a amamentação, tá? E que não seja fumante de mais do que 10 cigarros. Infelizmente, o leite ele tem uma capacidade de absorção dos odores, e a gente não pode ter um leite humano encaminhado, mesmo que tenha sido colhido de forma bem adequada, que tenha um outro cheiro que não seja de leite humano. Então, as mães fumantes, infelizmente, elas não conseguem, né, que fumem mais do que 10 cigarros, esse leite não vir com o cheiro, né, do cigarro. Mas ela entra em contato com o banco de leite mais próximo da sua residência. A maior parte dos bancos de leite, a gente tem rotas, que a gente apanha em casa o leite, ela não precisa se locomover até o banco de leite. Venha para uma visita, venha para se tiver alguma intercorrência, mas para doar a gente tem o maior prazer em apanhar no domicílio, né? Aqui no Rio a gente tem algumas situações, né? De comunidades que a gente tem uma dificuldade de acesso, mas a gente tem um convênio com a rede básica próxima lá da comunidade, o agente comunitário apanha esse leite e leva para um local que a gente vai buscar. Então, todas as mães podem, na verdade, doar o leite, e a gente vai arrumar um jeito de ir buscar esse leite precioso. E aí a gente vai dar orientação de como ela vai colher, como é que ela vai armazenar, o tempo, né? A gente orienta sobre o tempo e de quanto em quanto tempo. A gente pede assim, o leite no congelador ele dura 15 dias, a validade dele. Então, a gente pede, se ela for fazer a doação, ela está encaminhando esse leite em torno de 10 dias. Então, ela entrando com o banco de leite, a gente entra em contato e aí a gente vai conversando. Mas é algo, né, que ela, com certeza, ela vai aumentar a sua produção, né, e vai estar ajudando uma outra mãe que tem alguma dificuldade no momento. Entendi, obrigada, Bilene. Olha só, a gente conversando aqui sobre aleitamento materno, sobre a amamentação, a importância da amamentação e os perigos da enxurrada, das publicidades das fórmulas, né? E do uso das fórmulas na alimentação de bebês. E enquanto a Bilene está falando, eu estou aqui pensando, né? Como uma mãe que tem dificuldade de amamentar pode se orientar? Ela vai no SUS. Como uma mãe que quer doar leite pode se orientar? Ela vai no SUS. Como uma mãe que está em pré-natal e que, enfim, tem dúvidas sobre a amamentação, a mãe dela não amamentou, a avó dela também não, ela acha que tem uma coisa na família, ela vai no SUS e se orienta. Então, assim, a Bilene, por mais desfinanciamento e desestruturação que a gente tem no nosso Sistema Único de Saúde, é realmente uma sorte gigantesca a gente poder combater, por exemplo, a enxurrada da publicidade das fórmulas com orientação pública de qualidade dentro de um sistema universal. Alguns episódios do Repórter SUS trazem essa percepção para a gente de maneira muito clara, e esse aqui é um deles. Eu queria muito agradecer sua presença aqui, viu, Abilene? Essas orientações são de ouro também. Não, eu que agradeço, e aí eu reforço também, a gente tem a melhor rede de bancos de leite do mundo, né? Somos referência no mundo inteiro, né, em relação à rede de bancos de leite. Né? Então, é importante buscar ajuda, a gente, né, tem um trabalho sério
um compromisso, profissionais muito sérios e que se empenham a cada dia para fazer mais mulheres conseguirem amamentar. E porque a gente acredita que isso vai fazer, né, vai ter um retorno para a gente. Né? Então, vai ser algo que vai beneficiar todo mundo. Então, não é só aquela mulher que está amamentando, não é só o bebê que está recebendo, mas né, o mundo, de uma forma geral, vai ser beneficiado em relação ao aleitamento materno. Sem dúvida. Você ouviu a Abilene Gouveia, que é coordenadora do Banco de Leite do Hospital da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A gente falou sobre amamentação hoje aqui no Repórter SUS, porque o mês de agosto é voltado para uma grande campanha nacional, já tradicional, de incentivo à amamentação. Obrigada demais, Abilene. Valeu, viu? Muito obrigada a vocês. Obrigada também a você que nos escutou, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, valeu pela companhia até aqui. O Repórter SUS é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Apresentação Nara Lacerda, na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, a produção é de Juliana Passos e no BDF de Letícia Holanda. Até o próximo episódio.